O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, teleinternautas. Hoje, segunda-feira, estamos aqui na UP TV com mais uma noite de bastante informações para vocês. Eu sou Luiz Fernandes e esse é o seu Up Vision TV. E hoje, nosso primeiro programa do ano, iniciando em 2013 com bastante informação para vocês. Hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas que a gente vai trazer informações sobre nutrição e sobre atividade física. Já vou começar o nosso programa agradecendo a Liliana Gonçalves e sua equipe aqui da UP TV, que sempre traz esse abraço gostoso e nos dá a oportunidade de poder interagir aí com vocês do outro lado. Os nossos canais de informação já estão abertos. Mandem perguntas para a gente pelo Facebook, Hora da UP TV ou do Up Vision TV, e também participem lá mandando perguntas para o portal da UP TV. Já vou começar, porque o assunto é super gostoso, apresentando os nossos dois convidados de hoje. Nós trouxemos hoje a nutricionista Viviane Lopes. Viviane, boa noite. Boa noite. Muito prazer de você ter aceitado o nosso convite. A Viviane é uma nutricionista que é formada e especializada, né, pela USP, e ela vai falar aqui pra gente sobre informações de como a gente deve comer, como a gente deve adaptar aí a nossa alimentação, porque a gente está no verão, e o verão pede pra gente essa corrida pelo corpo perfeito, né, Viviane? Com certeza. E unido a isso, a gente tem o Rodrigo Assi. O Rodrigo trabalha com treinamento físico, é super especializado, ele vai falar um pouquinho aqui pra gente do currículo dele, assim como também a Viviane. Aqui, se eu for falar do currículo desses dois, nós vamos ficar a noite inteira aqui conversando sobre isso. Rodrigo, boa noite. É muito prazer de estar aqui com você, ter dado a oportunidade da gente saber um pouquinho sobre a sua profissão e sobre as informações que você pode trazer pra gente. Bom, boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal aí que está pela internet, pela Up Video TV. Então, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu currículo. Você é diretor da sua empresa, né? O que é esse treinamento Core 360? Então, sou treinador master do Core 360 e também sou diretor técnico da Move Up Sports, né? Onde o nosso objetivo com o Core 360 treinamento funcional é oferecer informação. Então nós somos uma empresa que vendemos informação, certificando fisioterapeutas e também educadores físicos pelo Brasil inteiro com essa ferramenta maravilhosa de treinamento chamada Treinamento Funcional Core 360, e também com a Move Up Sports, fazendo um bom trabalho aqui no ABC, atendendo nossos clientes de forma personalizada, de uma forma individualizada, oferecendo resultado com 3 pilares importantes, que é entendendo quem é o nosso cliente, também oferecendo o que ele precisa e também oferecendo aquilo que ele quer. Ok. E a Viviane, você é especialista em nutrição esportiva, né, Viviane? Sim, sou especialista em nutrição esportiva. Né, eu trabalho em atendimentos em consultório, né, nutrição clínica e nutrição esportiva. E também a gente tem a nossa empresa, né, que é a Degusto, assessoria nutricional, que a gente presta serviço para escolas, restaurantes, clínicas de dependentes químicos e empresas no geral. Ótimo, perfeito. Então, vocês já sabem, muitas perguntas, vamos aproveitar ao máximo esses nossos convidados. E vamos lá. Hoje a gente sabe que a união alimento mais atividade física é que a gente deve fazer para ter uma vida saudável. O que vocês estão vendo hoje com os clientes de vocês? Buscam mais a atividade física, depois a nutrição, ou vocês geralmente indicam o trabalho de um ao outro conjunto? Acaba sendo um complemento, né? Digamos que o trabalho 100% está ali 60% com a nossa colega aqui
em relação à alimentação, e os outros 30% treinamento e 10% que a gente chama que é o descanso. Então, na verdade, tem um equilíbrio, onde às vezes procura a alimentação primeiro para depois o treinamento, ou vice-versa, mas o importante é ter a união das duas questões envolvidas. Realmente. A gente observa o quê? Hoje, né, a indústria de alimentos oferece muita opção, né? É muito alimento, é alimento industrializado, rico em gordura, rico em açúcar, né? Então está mais fácil para as pessoas ter acesso a esse tipo de alimento. E a gente vê o quê? Com essa demanda, né, essa elevação de consumo desses alimentos, cada vez mais os indivíduos estão se tornando obesos, né? A obesidade vem crescendo. Alguns dados publicados recentemente pelo Ministério da Saúde mostram que hoje aqui no Brasil, 49% da população apresenta sobrepeso. Isso se dá ao quê? Ao sedentarismo, né, e os erros na alimentação devido a essa vida moderna, né? Antigamente a gente vê o quê? Que o homem ia à caça para trazer o alimento para casa, enquanto a mulher ficava na caverna cuidando dos filhos, né, cuidando da casa em si. Hoje em dia a gente vê que não é mais assim, né? A mulher está no mercado de trabalho, ela talvez não tenha um tempo para preparar uma refeição, né? Uma refeição mais saudável. E o mercado oferece essa alta demanda de alimento industrializado, que a gente vê essa tendência de sobrepeso, de obesidade, que consequentemente está causando as doenças crônicas, né? A vida moderna está mudando os hábitos da família no geral, da família, né? no geral, né? Então, aí cada vez mais a gente vê a maior incidência de resistência à insulina, que é o diabetes, hipertensão arterial elevada, colesterol, todas essas doenças crônicas estão cada vez maior, juntamente com o sedentarismo, né, que as pessoas diminuíram a sua prática de atividade física. Como eu citei anteriormente, da época do homem da caverna, né, ele caçava, ele tinha um gasto energético, né, ele caçava, ele comia o que ele caçava. Pronto, hoje em dia não, o homem trabalha muitas vezes no escritório, outras demais atividades, ele está deixando a ser mais sedentário, menos se exercitando cada vez menos. Isso é uma realidade. É uma realidade, a gente fala que é um problema de saúde pública, né? É verdade. E o que você, principalmente na alimentação, tem visto, além desse sedentarismo, da falta de ir à caça, né, do alimento, o que você tem visto na indústria alimentícia? Essa mudança está muito drástica, né, para conservantes e para conservar, né, realmente esse alimento por mais tempo. O que causa isso? Você diz em relação à indústria? Em termos de conservante, Então, a praticidade, os conservantes, por exemplo, têm o maior tempo de prateleira que a gente fala do produto, né? A gordura trans, por exemplo, a gente viu que a gordura trans causa diversos problemas à saúde. É adicionado ao alimento para quê? Traz mais sabor, traz maciez, maior tempo de prateleira, melhor retorno talvez para a indústria, infelizmente. E, consequentemente, doenças cardiovasculares. Verdade. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a alimentação. Na escolha. Porém, só uma observação, ultimamente eu tenho notado o quê? Que a indústria também, não vou falar tão mal dela, né? Ela está colaborando. A gente vê que está aumentando a demanda dos alimentos orgânicos, dos alimentos menos processados. Então está melhorando bastante. Está crescendo esse mercado, essa linha mais natural, a linha mais orgânica, sem aditivos químicos. Isso a gente tem que educar geralmente as pessoas, né, com informações. Exatamente, para que a empresa venha propagar a informação. Isso. O Fernando Assi, aqui de São Bernardo. Fernando, obrigado aqui pela sua participação. E ele está dizendo aqui que ele, sem tempo para fazer muitos exercícios, como ele deve fazer para ter uma boa saúde? Seu parente, né? Um abraço aí para o Fernando. Então, a ideia é que, mesmo sem tempo, ele tente colocar na rotina da vida dele alguma coisa ligada à atividade física. A gente sabe, como comentou, que com a vida moderna as coisas começam a acontecer muito mais rápido, a vida começa a ficar muito mais sedentária. Então, hoje, você tem botão para tudo, você aperta botão para, por exemplo, baixar o vidro do carro, você aperta o botão para ligar a TV, enfim. A vida está muito mais sedentária. Então, eu dou um exemplo e uma dica aí para você, Fernando. Por exemplo, você está no shopping, ao invés de descer a escada rolante, vai pela escada
tradicional, né? Ao invés de ir para o teu trabalho com o teu carro, vai de bicicleta, enfim, tenta inserir um pouco da atividade física na tua rotina de vida. Aquilo que não é a sua rotina, depois de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, acaba sendo realmente inserido no teu dia a dia e aí aquilo fica e se torna uma rotina. Você não tem tempo? Tenho certeza que num sábado ou de manhã, um sábado à noite ou um domingo à tarde, você vai encontrar um tempo para ir num parque, fazer uma caminhada ou de repente realizar uma sequência de exercícios. Enfim, a ideia é inserir atividade física na tua rotina diária. Para Viviane, a Ana Luísa de São Bernardo. Ana Luísa, obrigado pela sua participação. E ela pergunta, o que acontece com uma pessoa que fica 12 horas sem comer e quais os problemas futuros? Obrigada pela pergunta. Isso seria o jejum, né? O jejum prolongado, que de forma alguma não é saudável, né? Não é saudável o jejum prolongado, porque a gente tem uma diminuição na produção dos hormônios, né, essenciais, ficar muito tempo sem comer. Agora, a pergunta é, para quê? Qual o objetivo desse jejum prolongado? Para emagrecer? Será? Se for, a resposta é não. Ficar sem comer não auxilia no emagrecimento, muito pelo contrário. A gente, como nutricionista, sempre orienta o quê? Que o indivíduo se alimente em 3 horas, porque ao se alimentar em 3 horas, você tem a liberação dos hormônios, como por exemplo a insulina, né? E um fator importante é que a gente mantém o nosso metabolismo acelerado. Comer de 3 horas é uma forma de deixar o metabolismo acelerado, fazendo com que a gente não acumule gordura como um estoque, uma reserva energética de gordura. Ok. E também, um detalhe importante, não faça atividade física em jejum. Porque o que pensa é o contrário, né? Bom, já que eu estou fazendo atividade em jejum, vou utilizar a gordura durante a atividade física. Uma coisa que não é correta, né? Se você não tem, que a gente brinca, né? O carboidrato é a chama para queimar a gordura. Como se fosse a gasolina do automóvel. Como se fosse a gasolina do automóvel. Se você não tem gasolina, você não consegue tirar o teu automóvel da garagem. Então, sempre quando for realizar uma atividade física, também não vá em jejum. A Sandra, ela é de Diadema, e ela te pergunta, Rodrigo, quais os melhores exercícios para se emagrecer? Olha essa pergunta. Eu já estou anotando aqui. Quando tiver uma receita de bolo, olha, pode ter certeza que qualquer tipo de dieta, enfim, isso não vai mais precisar, né? Então... Estaremos desempregados, né, Rodrigo? Com certeza. A ideia não é achar o melhor exercício ou a melhor forma de praticar atividade física. O mais importante é achar qual é a melhor forma para você, de uma forma bem individual, né? Se a gente for aqui indicar exercícios aeróbios, que na verdade sendo traduzidas como esteira, bicicleta, enfim, o foco geralmente não deve ser este, né? A ideia é fazer com que a escolha dos exercícios seja de forma progressiva, onde você vai do mais fácil para o mais difícil. Até para o seu corpo adaptar. Para você conseguir ter a sua adaptação. Então, ir do mais fácil para o mais difícil, daquele que você conhece para aquele que você não conhece. E a ideia não é ter o foco somente naqueles exercícios aeróbios, né? A ideia é também ter o foco nos exercícios anaeróbios. A gente vai chamar aqui exercícios de produção de força, basicamente o que a gente conhece dentro de uma sala de musculação. Então, a ideia é buscar os exercícios desta forma, né? Aquele que vai do mais fácil, progredindo para o mais difícil, enfim. A ideia é realmente inserir durante a tua semana, o teu dia, implantando atividade física, mas deixando a escolha do melhor exercício ou a melhor forma de praticar, sim, para o profissional de educação física, formado, regulamentado no CREF. Então, o ideal é sempre buscar um profissional, né? Temos aqui o comentário que desde da época
lá que o homem precisava caçar, né, para poder sobreviver. Então, a ideia é que com essa vida moderna, não fazer uma dieta por conta, não fazer uma atividade física por conta. Então, sempre procurar um profissional habilitado, que ele sim, com certeza, vai escolher o melhor exercício ou a melhor rotina de exercício e atividade para você. Muito bem. Viviane, o Carlos Dias de São Bernardo. Carlos, obrigado aí pela sua participação. E ele comenta aqui com a gente que ele não tem tempo para comer, pois ele trabalha muito. E quando ele tem algum tempo, ele come muita besteira. Você tem alguma sugestão? Carlos, bom, eu digo assim, as besteiras você vai comprar, né? De alguma forma as besteiras chegam até você. Então a sugestão é o quê? A gente teria que adaptar, né? Muita gente chega no consultório com a mesma ideia, não tenho tempo para me alimentar. O que eu tento fazer, eu faço, o conhecimento da nutrição, é o quê? Viabilizar para você, facilitar para você. Como eu comentei, do mesmo jeito que você compra as besteiras, a gente teria que fazer aqui uma substituição, né? Um programa de educação nutricional, te orientar como se alimentar corretamente para você atingir seus objetivos os seus objetivos. Tá? Então, o quê? No trabalho, será que você consegue sair 10 minutinhos para consumir uma fruta? Será que dá para levar um iogurte, conservar em geladeira para você consumir? Aí seria que ser uma coisa mais individual, né? Mas acredito que a gente consiga, sim, realizar um plano alimentar legal, o almoço dá para selecionar, almoça na empresa, se tiver restaurante na empresa, o que dá para consumir, né? Com certeza deve ter uma orientação de algum nutricionista nessa empresa. Restaurante de empresa normalmente tem. Dá para selecionar, né? Se for restaurante de rua, os buffets hoje são ricos em saladas, dá para consumir, procurar consumir alimentos integrais, né? Um arroz integral, salada, legumes em gerais. Dá, sim, a gente deveria conversar particularmente para ver o que dá para viabilizar para você, o que dá para facilitar para você, tá bom? O que se nota, né, que vocês estão comentando, que hoje a gente está vivendo a fase da individualidade. A gente se coloca para vocês nos conhecerem, né, entenderem, fazer realmente um preparo individual, né, como o próprio Rodrigo e você está comentando, que não adianta eu ir lá pegar uma dieta da moda na internet e querer colocar na minha rotina, né? Eu tenho que ir até vocês e vocês vão personalizar para a minha necessidade, né? Exatamente. É bem isso. Um plano alimentar, acredito que também um plano de atividade física é realizado individualmente, né? Tem os fatores particulares, fatores de saúde, né, que vão interferir no seu resultado. Sim. Infelizmente, se dieta de revista a gente brinca, se realmente funcionasse, não tinha ninguém com sobrepeso hoje em dia. Ainda não existe a pílula do emagrecimento, não existe a pílula da atividade física. Infelizmente, ainda não existe. Ou felizmente para nós profissionais, né, para manter nosso emprego. Mas não existe. É uma coisa muito individual, muito específica, que deve ser orientada, como o Rodrigo comentou, por um profissional habilitado e capacitado para desenvolver esse plano. Ótimo. Eu brinco, né, porque eu falo para os meus alunos, se no dia que eu tiver a varinha de condão, né, bom, plim, menos 10 quilos, ou então tanto de foice, não é assim que funciona. Então precisamos sempre entender duas formas no treinamento, né? Você pode ter um treinamento individualizado, que é aquele treinamento onde você vai ter realmente aquele treino só para você, ou a soma com um treinamento personalizado, que é um professor realmente dando o treino somente para você. Então, se você não consegue ter um professor full time do teu lado, montando o treino, montando o programa de treino, o dia de treino, a semana de treino, o mês de treino, que pelo menos você busque o treinamento individualizado, que é aquele treinamento que foi realmente pensado só para você e que você faça sozinho, enfim, mas que ele seja orientado, enfim, de uma forma muito mais global, né? Porque quando você procura um profissional, seja nutricionista, seja um educador físico, ele sempre vai pensar nessas três coisas, né? Ele vai primeiro conhecer quem você é, ele vai entender o que você precisa, ele vai entender o que você quer. Então essas três formas, elas são interessantes e quem só pode oferecer isso vai ser o profissional tanto da saúde, tanto da educação física ou na nutrição. Ok. A Maria Emília, ela é de São Bernardo. Maria Emília, muito obrigado pela sua participação. E ela pergunta, após os 60 anos, além da alimentação,
Quais os tipos de exercício que ela deve incorporar na rotina dela? Essa pergunta, Maria Emília, ela é super importante, na verdade, de extrema importância. Por quê? Hoje em dia, fala-se muito em atividade física em relação à produção de força, que é a tradução que acontece hoje dentro de uma sala de musculação. Mas hoje, nós do Core 360 entendemos, com essa ferramenta chamada treinamento funcional, precisamos ir além um pouquinho de somente produzir força. Então a ideia é trabalhar todas as capacidades físicas. Já que você tem dentro da tua rotina implantado a atividade física, que você busque um treinamento que nós chamamos de treinamento global, envolvendo sim a força, que ela é super importante, vai dar base para todas as outras capacidades físicas, mas que você também busque estímulos de equilíbrio, estímulos de potência, estímulos de agilidade, velocidade, coordenação. Se você faz a união de todas essas capacidades físicas, com certeza, unindo a alimentação, unindo o descanso, o resultado vem e vem muito mais rápido. Então a maior dica é, não busque somente os exercícios tradicionais, também busque trabalhar todas as capacidades físicas, que isso vai ser o mais importante. Okay. E alguma dica para ela?